Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu te convido, se você puder e quiser, a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Esse é o capítulo que a gente vai estudar nesta série e nesse momento desta série, analisando o texto da carta aos Gálatas e procurando tirar do texto os personagens, os locais geográficos, os temas e as questões introdutórias, para que adiante nessa série a gente se dedique mais à história da interpretação e à exegese do texto, tá bom? Então a gente vai se dedicar hoje à leitura do capítulo 4, do verso 1 até o verso 31. Se você quiser pular a leitura do texto e partir direto para as minhas considerações, só adiantar um pouquinho o vídeo aí, mas eu sempre recomendo que ouça a leitura do texto e, se puder e quiser, melhor ainda, pegue o texto e leia junto comigo para que você possa ter a devida atenção aos detalhes do texto, da leitura, e você possa identificar junto comigo estas questões introdutórias aí para depois adiante a gente pensar nas questões de interpretação. Beleza? Então, sem mais delongas, Gálatas capítulo 4, a partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo ao Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais ainda de novo quereis escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Pelo qual eu sou, aliás, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico. Em nada me ofendestes, e vós sabei que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios os olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por dizer-vos a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja a favor deles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, não apenas quando eu estou presente. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora, convosco, e falar-vos em outro tom, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Dizei-me, vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar.
Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que as da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. O texto de Gálatas 4 é um texto extraordinário, repleto de questões interessantíssimas, conquanto eu o repute como menos um pouco complexo do que o texto de Gálatas 3. Isso não quer dizer que esse texto não seja interessante, que não tenha complexidades e dificuldades, que seja um texto totalmente simples, não. Mas entendo que no grau de complexidade do fluxo da narrativa, o capítulo 3 oferece mais desafios do que o capítulo 4. Entretanto, é sempre bom a gente lembrar que essa divisão em capítulos ela é bem posterior aos documentos escritos, que não foram escritos com esse tipo de divisão, né, que simplesmente se adicionou para facilitar questões de catalogar, de buscar, pesquisar alguma questão específica dentro, né, dos textos bíblicos. Então, é importante a gente não perder de vista o fluxo completo da narrativa da carta, que não está dividido em seçõezinhas, tá bom? Em capítulos. Seja como for, essa seção que a gente conhece como capítulo 4, na minha percepção, é um pouco menos complicada do que a seção do capítulo 3, que na minha percepção é mais pesada, tá? Mas o texto tem muita coisa interessante, muita coisa bacana, extraordinária para a gente refletir. O material é muito rico teologicamente falando. E a gente vai começar a destrinchar um pouco destas coisas, analisando um pouco os personagens do texto. Como eu falei, inclusive, no vídeo anterior sobre o capítulo 3, os personagens, em alguns momentos da carta, eles podem ser personagens históricos, tipo Abraão, Paulo, os Gálatas e tal, e também podem ser personagens conceituais. E logo aqui no comecinho da carta, aliás, do capítulo 4 na carta aos Gálatas, a gente tem um monte de personagens conceituais. Então se fala do herdeiro, que é menor de idade, que está na posição do escravo, de escravo, os tutores, os curadores e o pai que predeterminou o momento para que esse filho venha a ganhar a maioridade e poder usufruir da herança, que ainda não chegou. Enquanto ainda não chegou, ele está na mão dos tutores e dos curadores. Todos esses personagens, no comecinho do capítulo 4 da carta, eles são personagens conceituais. Paulo não está fazendo referência a nenhum herdeiro menor de idade especificamente na história humana, nem a escravo específico, nem a tutores e curadores específicos, nem a pais específicos. Mas Paulo está lidando com a imagem do mundo social real, humano, onde o direito já está desenvolvido, pelo menos a ponto de existirem essas questões de sucessão, de filho, de herança e etc. Tá? Que são construções sociais mais refinadas do que aquelas que você poderia esperar numa sociedade tipo Homens das Cavernas, né? No estado puro da natureza. Não é de fato o mundo ao qual Paulo está fazendo referência aqui. E todos esses personagens fazem parte do texto e é tudo extremamente interessante, né? O herdeiro menor de idade, que está numa condição de escravo, porque apesar de ser senhor de tudo, só pode usufruir daquilo que lhe pertence a partir de um certo momento que foi pré-determinado pelo pai. Aqui, inclusive, existe uma questão interessante, né? No mundo atual, esse tempo
no qual as pessoas se tornam maiores de idade geralmente é determinado pelo Estado, né? E em alguns países é 18 anos, outros 21, tem umas diferenças entre os países. Paulo aqui evoca um momento onde talvez fossem os pais que decidissem, olha, quando meu filho fizer 16 anos, você já pode fazer tal coisa, quando ele fizer 18 já pode dar um carro para ele, quando tiver 21 já está tudo ok. Enfim, em relação a questões de herança, né? Se pressupõe que o pai está ausente, ou por viagem, ou mesmo por questão de morte, e existe uma situação segundo a qual o menor de idade ainda precisa de tutor e curador para tocar e administrar as questões adultas, né, ou de posses e etc., que só vão poder ser administradas diretamente pela pessoa no contexto da maioridade. Beleza, ok, são, né, personagens do texto, né? E aí Paulo usa essa analogia toda para dizer que, de alguma forma, essa analogia do mundo natural social ela possa representar um pouco como que Deus guia a história, como se o mundo tivesse feito 18 anos de idade e quando chegou na maioridade, na plenitude do tempo, Jesus veio ao mundo. Ele nasceu da mulher, né? E ele foi enviado pelo Pai, e por causa disso tudo, a gente pode invocar Deus como Pai por causa do Espírito do Filho que está no nosso coração. Então aqui a gente já tem vários outros personagens dessa história, né? Deus, o Filho de Deus, a mãe do Filho de Deus, e os filhos que agora podem invocar o Pai em Espírito, no Espírito de Cristo, no contexto da fé e etc, tá bom? É interessante a gente perceber todas essas pessoas aqui presentes e fazendo parte do texto de Gálatas capítulo 4. Os Gálatas e Paulo, eles são sempre presentes, de forma implícita ou explícita no texto, porque é Paulo, apóstolo, escrevendo para os Gálatas a quem ele havia pregado o evangelho e que agora estavam correndo perigo em função dos judaizantes e das heresias e dos enganos e tudo mais, tá? E Paulo começa, inclusive, a remontar um pouco a história entre eles, né? Eles dizem, olha, vocês Gálatas, vocês serviam a deuses que não são Deus. E agora vocês conhecem Deus e Deus conhece vocês. Inclusive, então, nesse ponto, os falsos deuses também são personagens do texto, né? São evocados aqui, os ídolos, as falsas concepções, os deuses mesmo greco-romanos, enfim. Personagens aqui do texto, né? Os Gálatas, eles tinham lá aquela religião que a gente explicou um pouco lá na sessão contextual da nossa série, e Paulo está fazendo referência a esses deuses como, né, personagens do texto. E aí ele fala, né, mas eu, Paulo, será que trabalhei em vão por vocês? Eu receio que eu tenha trabalhado em vão, vocês estão seguindo num caminho diferente aí. Um caminho herético, ou anti-graça, ou anti-evangelho, enfim. E aí Paulo é um personagem constante também e tal, e aí ele vai contar, né, que ele pregou a primeira vez o evangelho em função de uma doença, e os Gálatas o receberam, e receberam o testemunho lá do Evangelho, e eles creram, e aquilo transformou a vida deles, e eles foram super hospitaleiros, e se fosse inclusive um próprio anjo do céu, o próprio Cristo, Paulo se sentia recebido assim tão bem quanto se fosse. Então, anjo do céu, anjo de Deus também é personagem do texto aí, ainda que, né, meio conceitual também. Paulo não faz referência a um anjo específico, mas é como se fosse um anjo qualquer, ou o próprio Cristo, que estivesse no lugar dele. E aí, no verso 17, Paulo faz referência explícita aos judaizantes, aqueles que vos obsequiam, que não fazem isso sinceramente, mas querem afastar os Gálatas de Paulo, para que os Gálatas fossem zelosos a favor deles, judaizantes. Então, os judaizantes são personagens de Gálatas 4 também, são pessoas que querem, de alguma forma, louvar os Gálatas, pretender o bem dos Gálatas, desculpar os Gálatas que eles tinham recebido um evangelho pela metade, mas agora eles estavam ali para resolver o problema e tal, com esse objetivo de afastar os Gálatas de Paulo e trazer para o time deles, né? Porque eles entendiam, percebiam e imaginavam que Paulo pregava um meio evangelho, um falso evangelho, e que eles eram os caras que estavam pregando o verdadeiro evangelho, né? Então esse povo está aqui em Gálatas capítulo 4 também.
E aí, o Paulo ele começa a fazer referência a personagens da história bíblica, mas que são personagens do texto de Gálatas. Então, Abraão, Ismael, Isaac, Sara e Agar são, né, o patriarca, as mulheres, os filhos aí que são evocados como personagens na carta aos Gálatas. Existe 1 milhão de questões por detrás da história desses personagens. Alguns estão presentes nesse contexto, outros não, mas, né, são personagens do texto. Aí depois o Paulo fala dos irmãos, que são filhos da promessa como Isaac, que não nasceram segundo a carne, mas nasceram segundo o Espírito, e faz referência implícita a Ismael quando fala que o que nasceu da carne persegue o que nasceu do Espírito. Então é como que aquela zombaria do Ismael em relação a Isaac prefigurasse de alguma forma perseguição, zombaria, ridículo e o afastamento do destino, né, desses dois povos, o que nasce e vive segundo a carne e o que nasce e vive segundo o Espírito, tá bom? Então é tudo muito interessante e basicamente esses são os personagens do texto, tá? Do texto de Gálatas capítulo 4. E aí, existe uma questão da geografia dos locais invocados aqui no texto, que não deixa de ser muito interessante, né? Se fala do Monte Sinai, que é na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, versus a Jerusalém do céu, a Jerusalém de cima, que é livre, tá? Então, a Jerusalém atual seria escrava, Agar, e a Jerusalém de cima seria a Sara livre. Naturalmente, Paulo está fazendo uma alegorização da situação, e aí pensar um pouco em alegorização depois, mas basicamente esses são os locais geográficos evocados, invocados aí no texto. Então, Monte Sinai, Arábia, Jerusalém atual e Jerusalém de cima, tá? E aí a gente pode agora perceber que todos esses personagens e todos esses locais, eles estão envolvidos na trama teológica que tem que ver com os temas e as questões introdutórias que a gente vai identificar nesse momento. Beleza? Então, ok. Vamos começar a dar uma pincelada nos principais temas teológicos de Gálatas capítulo 4. E o primeiro deles tem que ver com a herança. Eu já comentei relativamente bastante aí na introdução do vídeo, falando um pouco, né, da dinâmica humana da herança, da lei do direito por detrás disso, do pai ausente ou morto, seja como for, existe toda uma ideia de herança, né, no comecinho aí da carta aos Gálatas no capítulo 4. É interessante que essa analogia ela revela um pouco, inclusive, da tensão escatológica em função de uma questão que eu não sei se você para perceber e prestar atenção na leitura do texto. Então, o herdeiro, durante o tempo em que ele é menor, ele nada difere do escravo, porque ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Beleza. Chega o tempo pré-determinado pelo pai, e aí, nesse caso agora, Paulo sai da imagem natural e começa a trazer o evangelho. Então chegou no momento certo, Deus enviou Cristo e Cristo morreu por nós, e aí aconteceu tudo o que estava previsto para acontecer, e ele resgata os que vivem debaixo da lei, e agora as pessoas são adotadas como filhos de Deus. E esses que são filhos agora não são escravos, agora são filhos e também herdeiros. Então eles eram herdeiros e continuam herdeiros. Por quê? Porque a vinda de Cristo, em termos da sua primeira vinda, ainda não termina a história no final para que você receba a herança em sentido último, tá? Então a gente era herdeiro e escravo, agora a gente é herdeiro, filho adotado, e no fim seremos herdeiro do reino eterno. Mas aí entre as duas últimas questões existe a primeira e a segunda vinda de Cristo, né? Interessante a gente perceber um pouco disso. Por isso a imagem do herdeiro ela é usada no começo e no fim. Olha, você era herdeiro, tipo um menor de idade, e agora você já é maior de idade, você foi adotado na família de Deus e você continua herdeiro porque a herança em última instância ainda não veio, né? Interessante. Aí o outro tema para falar um pouco disso é o tema da escravidão, né? O herdeiro, enquanto é menor de idade, não se difere da condição de escravo. Tem tudo e não pode usufruir de nada por si mesmo, de si mesmo, tá?
O tema da escravidão vai ser um tema extremamente importante no capítulo 4, que inclusive vai ser evocado na questão da lei que conduz à escravidão, do Monte Sinai que conduz à escravidão, que inclusive é uma das imagens fortes, né, de contraponto entre a lei e a graça, e a fé e as obras, o Antigo e o Novo Testamento. A gente tem demonstrado que a carta aos Gálatas ela é muito rica de linguagem que evoca essa tensão, e inclusive a gente já, né, sempre alerta e adverte de que esta tensão precisa ser muito bem trabalhada. E eu digo isso não no sentido de que eu vá, a partir da interpretação do texto no futuro, justificar o adventismo, que é essa religião da lei, do legalismo e do sábado e sei lá mais do que, tá? Não é esse o ponto, mas o ponto é a própria lei de Deus é pelo menos metade do conteúdo bíblico, não é isso? E gera escravidão. Então Deus nos conduziu à escravidão através da lei, e a culpa da nossa escravidão é de Deus, e de fato é assim. E a gente precisa inclusive lembrar que a lei de Deus, em alguns contextos bíblicos, inclusive do Novo Testamento, é chamada da lei da liberdade. Então como que é? A lei, no final das contas, ela é a lei da liberdade ou ela é a lei que conduz à escravidão? Ou é as duas coisas? Em certo sentido a lei é a lei da liberdade, em outro sentido ela é a lei que conduz à escravidão. E o que Paulo está combatendo? É a lei por completo ou é só a lei no que ela conduz à escravidão? Então, essas perguntas elas precisam ser feitas porque elas estão na base de inúmeras questões importantes a partir da retórica e da teologia da carta aos Gálatas, tá? Que são usadas não somente para pregar contra o adventismo do sétimo dia, mas, enfim, para pregar contra a lei de Deus. E será que de fato assim deve ser feito? E como, e quando, e em que sentido, e se há limites para esse tipo de aplicação ou não? Até onde a linguagem de Paulo nos permite ser antinomistas? Em sentido radical ou em sentido limitado, em sentido estrito? Como que funciona? E aqui a gente está, de fato, diante de algumas das questões mais interessantes, aí, mais polêmicas da carta aos Gálatas, tá bom? Outro tema teológico fantástico é a ideia do tempo pré-determinado pelo Pai, de que quando chegou a plenitude do tempo, Cristo veio ao mundo, tá bom? Essa é uma discussão fantástica que remonta a toda a ideia da predestinação e de alguma forma da providência, do plano de Deus sobre a história, e que as coisas têm tempo para acontecer dentro desse plano divino, e quando chegou na plenitude do tempo, Cristo veio, e quando chegar na segunda plenitude do tempo, Jesus vai voltar. E existem princípios que regem, né? Inclusive depois lá no livro de Atos, né, a palavra diz que Deus determinou tempos pela sua própria autoridade, né, que não foram dadas aos seres humanos. Então, qual é o tempo de restaurar o reino? Qual é o tempo da segunda vinda? Como que é isso, como que não é? Então tudo isso está evocado aqui pela imagem, né, da predeterminação do tempo da parte do Pai, e que quando o mundo amadureceu para a vinda de Cristo, Cristo veio, inclusive cumprindo o que estava escrito a seu respeito quanto à sua encarnação, a sua vida, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, a sua messianidade, e a partir daqui, de que o evangelho de quem ele é e do que ele fez seria pregado, e a carta aos Gálatas inclusive ajudando a cumprir a profecia e as questões todas nesse contexto, tá? Como instrumento da pregação da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Então esses temas relativos ao tempo e à predeterminação do tempo são absolutamente fantásticos. Dentro desse contexto existe a teologia do envio da parte do Pai daquele que é o Filho. Então, evoca-se na carta aos Gálatas, no começo da carta, no capítulo 4, o Pai, o Filho, o Espírito do Filho, o Espírito Santo, né? Então, são aí as três pessoas da Trindade, e agora a gente descobre que na plenitude do tempo, o Pai enviou o seu Filho, nascido de mulher. Então, toda a teologia do envio, que inclusive é muito rica no Evangelho de João e etc., estão aqui incluídas na imagem, né, do envio do Filho,
e que agora evoca-se a sua humanidade, a sua relação com a sua mãe e a sua missão de viver sob a lei, mas resgatar aqueles que vivem debaixo da lei. E provavelmente essa imagem, ela é a imagem bem clássica mesmo da tensão entre lei e graça, ou lei e evangelho, fé e obras, Antigo e Novo Testamento. Porque Cristo vem como judeu para libertar a gente da lei, e agora a gente pode ser dele sem ser judeu. E quais são os limites destas questões na identidade cristã? Por exemplo, o cristão não é um judeu. Tudo bem, a gente concorda com isso. Mas o cristão está isento de adorar o Deus Israel, que é o único Deus verdadeiro? Não, a gente entende que a gente adora o único Deus verdadeiro, né? E então, como que é isso? Como que Cristo vem debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei? Para dar a eles uma experiência que ele próprio Cristo não viveu. Cristo viveu debaixo da lei para nos resgatar da lei. E agora a gente vive resgatado da lei e não debaixo da lei. E quais as implicações disso? E na verdade, esse provavelmente é o tema, um dos temas mais profundos da história da teologia. O que na sensibilidade judaica, na lei, na revelação, no Antigo Testamento, permanece na era cristã ou não? E por quê? Existem zilhões de discussões a respeito de cada aspecto específico. E a carta aos Gálatas lida muito com a questão da circuncisão, dentro desse contexto aí, mas não somente, né? Se fala da guarda de dias, meses, tempos e anos, que é um dos temas polêmicos aí do capítulo 4, e de outras questões, mas vamos lá, né? Vamos construindo devagarzinho esse entendimento. E é muito legal a gente encarar esta dinâmica entre aquilo que Cristo foi, um judeu, e aquilo que Cristo criou. Cristo criou na cruz um só povo de judeus e gentios. E esses gentios, qual é a posição deles e quais são as prerrogativas que eles têm que cumprir para fazer parte deste povo que é um povo só, né? E etc. E as implicações da identidade judaica, da fé judaica, da lei judaica, da história judaica, de tudo aquilo que se está, inclusive, no contexto da carta aos Gálatas com os judaizantes, que estão tentando dizer que, na verdade, a coisa vai um pouco mais além do que Paulo acreditava que ela ia. Mas quais são os contornos e os limites exatos? Nem sempre é tão claro, e alguns pensam que algumas coisas são claras e eu, por exemplo, discordo, e vice-versa. Então, a gente tem que ir com uma certa cautela na análise disso tudo aqui, porque, conquanto tais coisas sejam verdades, elas podem ser verdades mal aplicadas e mal usadas, inclusive usadas para ensinar o erro. Como qualquer verdade pode ser usada para ensinar o erro. Imagine, por exemplo, a verdade de que Deus existe. Essa é uma verdade. E aí o diabo pega essa verdade e incute na cabeça de uma pessoa que Deus existe, vai condenar ela para o inferno porque ela não segue Deus do jeito que deveria ser. Percebam, o diabo pegou uma verdade que é Deus existe e agora pintou Deus como esse Deus tirano que não perdoa, que vai condenar a pessoa porque ela não é perfeita, sei lá, alguma coisa nessa direção. Então perceba que Deus existir é uma verdade, mas é uma verdade que pode ser usada para o erro. E as questões, por exemplo, de que é verdade que Cristo nasceu sob a lei para resgatar os que vivem debaixo da lei, também é uma verdade, mas pode ser uma verdade mal aplicada, inclusive para sacudir não simplesmente o legalismo da vida cristã, mas a própria lei. Agora o cristão não tem parâmetro nem para dizer o que é certo ou errado. Né? Naquilo que a lei define o que é certo ou errado, essa função da lei permanece inalterada pelo fato de que Cristo veio nos resgatar da lei. Tá? De outra forma, a partir da vinda de Cristo, já não é mais errado roubar, matar, adulterar, idolatrar e fazer qualquer coisa contra a lei de Deus. E não é exatamente a esta visão que Paulo nos conduz, nem em Gálatas e nem em nenhuma outra carta. Mas eu não quero, nesse momento, oferecer respostas teológicas a esses profundos dilemas. Eu só estou evocando os dilemas para a gente se familiarizar com eles e de onde vêm esses dilemas. E esse tipo de imagem do Cristo vindo sob a lei para resgatar os que estão debaixo da lei é uma das imagens fortes por detrás da suposta tensão entre Antigo e Novo Testamento, e lei, e graça, e fé, e obras e tudo mais. Beleza? Fechou.
Um outro tema muito interessante disso tudo aqui é toda a dinâmica da adoção de filhos, né? Então Cristo nos resgatou da lei, ou de estarmos debaixo da lei, a fim de que a gente recebesse a adoção. Porque parece que de alguma forma o estar debaixo da lei na condição de pecadores impede a adoção. Então a adoção, para acontecer, ela demanda esse resgate. E a partir do momento que o resgate é feito, a adoção pode se tornar realidade. E essa adoção, então, agora ela é realidade por causa da realidade do que Cristo realizou na cruz, em função do resgate daqueles que estavam debaixo da lei. Ok? Então existem zilhões de questões, inclusive que tem a implicação de que antes que você seja adotado na família de Deus, você não é de Deus. E aqui evoca-se, de forma indireta, mas não menos real, toda a experiência do pecado. O pecado é algo não de Deus, não é algo que Deus, da sua soberania, guia de acordo com a sua vontade, de forma que tudo é da vontade de Deus e o pecado está incluído no tudo e o pecado é da vontade de Deus. Inclusive, quem peca nem filho de Deus é. Para ser filho de Deus tem que ser adotado, tá? Inclusive para separar Deus do pecado. Então, enquanto a gente não está adotado na família de Deus através da fé em Cristo, a gente nem filho de Deus é. Essa é uma das questões teológicas interessantes do texto que afasta Deus da origem e da existência e da manifestação do pecado. Então o pecado é o que é contra Deus, não o que é o cumprimento da vontade soberana de Deus, segundo a qual ele guia o mundo, né? Isso é extremamente importante da gente entender o quão pesada é a linguagem bíblica para falar do pecado em termos do desagrado divino. Inclusive é algo que fez ele deserdar a humanidade. Agora só pode se voltar a ser filha dele no contexto da adoção, né? Interessante. Nesse contexto, esses que são adotados recebem o espírito do filho, pelo qual eles podem chamar Deus de pai. Esse também é um tema teológico extraordinário, o recebimento do espírito, os frutos do espírito, os dons do espírito, e o dom maior de todos é poder chamar Deus de pai, né? Que é mais ou menos a implicação do que Paulo está ensinando aqui. Nisso tudo se resume na ideia do deixar de ser escravo para o se tornar herdeiro, né, e filho, que é bastante interessante na carta de uma forma geral. Aí o Paulo evoca um negócio bem legal, assim, que ele fala que os Gálatas antes eles serviam falsos deuses e agora eles conhecem Deus, ou melhor, Deus os conhece. Aqui existe uma coisa muito interessante sobre a iniciativa divina na salvação. A teologia bíblica nesse ponto, em muitos outros pontos, evoca uma situação na qual Deus toma a iniciativa. Então, por exemplo, se você é adotado, é porque Deus te adotou. Se você é salvo, é porque Deus te salvou. Se você existe, é porque Deus te criou. Deus ele está sempre um passo antes das decisões humanas. Isso não quer dizer que as decisões humanas não existam. Se de alguma forma você não tiver fé em Cristo, você não será adotado. Essas bênçãos, essas realidades não se aplicarão a você, que não será filho de Deus. Ponto. Não será adotado, será uma pessoa que rejeita Cristo. E Cristo veio por você e você o negou. Isso, inclusive, seja você judeu ou gentil, e acabou. Então esse tema é um tema muito interessante, inclusive o conhecer a Deus, o ser conhecido por Ele, e a gente só conhece a Deus porque Ele se dá a conhecer. Sempre é Deus na iniciativa, né? E naturalmente a gente não conhece Deus plenamente, né? Deus sempre é maior, mas a gente conhece a Deus verdadeiramente porque Ele se deu a conhecer a nós. Por isso a gente o invoca como Deus, como Criador, como Pai, como Redentor, como aquele que enviou Cristo, como aquele que enche o nosso coração na pessoa, na obra do Espírito Santo. E tudo isso nos é revelado nesse contexto de redenção, de graça, de amor, de presença de Deus. E antes a gente não conhecia nada disso, a gente não experimentava isso, a gente não vivia isso, e agora a gente conhece, agora a gente experimenta, porque ele tomou essa iniciativa, né? Só que aí acontece uma coisa interessante. Ainda assim está aberto a nós o caminho de desejar voltar aos rudimentos fracos e pobres do mundo, ao qual a gente ainda pode querer estar escravizado, tipo uma repetição da experiência dos Gálatas.
Os Gálatas puderam assim fazer e nós assim também podemos fazer. Mesmo depois da adoção, mesmo depois de ter o Espírito, mesmo depois do batismo, mesmo depois de estarmos adotados na família de Deus pela fé em Cristo, a gente ainda pode retornar aos rudimentos fracos e pobres e, de alguma forma, mesclar ou substituir Cristo com legalismos ou misticismos, ou idolatrias, ou heresias, ou enganos, ou circuncisão, ou adesão à lei, como se de alguma forma pudessem complementar a nossa posição diante de Deus e nos tornar mais exaltados diante de Deus do que a mera, simples fé em Cristo. Então, esse tema, na verdade, agora ele começa a colocar questões em cima de questões sobre o que de fato é ser filho de Deus, o que de fato é ser salvo, e o que de fato é ser adotado na família de Cristo, e o que de fato é a experiência da apostasia, que inclusive é uma experiência extremamente perigosa, porque agora aquele que foi liberto dentro do contexto da obra do Espírito, da obra de Cristo e etc., pode voltar a ser um escravo dos rudimentos do mundo. Tá? A gente tem bastante coisa para falar sobre os rudimentos do mundo também, é uma expressão rica que acontece em outras cartas de Paulo também, é o tal do stoikeia tu kosmou, do texto grego e tal, e aí ele evoca a questão da guarda de dias, meses, tempos e anos. Tá? E aí existe toda a polêmica se isso aqui se refere à guarda do sábado, sim, não e por quê. Bom, o nosso propósito nesse momento não é fazer interpretação, não é dizer para você se sim ou se não, mas já uma primeira dica é importante você começar a identificar no texto que o que o Paulo fala? Vocês estão querendo voltar aos rudimentos fracos e pobres que vocês estão querendo se escravizar. E aí guardar dias, meses, tempos e anos, e como é que é isso aí? Bom, os Gálatas, antes de serem cristãos, eram pagãos, inclusive serviam deuses que não eram Deus. Então ninguém guardava o sábado lá na Galácia, tá bom? Dentro desse ponto. Então, sendo assim, se eles estavam querendo voltar a um rudimento do mundo que eles tinham antes de conhecer a Cristo em função da pregação judaizante, de alguma forma a pregação dos judaizantes estava evocando experiências pré-cristãs da parte dos Gálatas, aos quais eles estavam talvez pensando em retornar, ou tendo a tentação de retornar, não entendendo a implicação desse tipo de postura em relação a negar o evangelho ou abandonar o evangelho, tá? Então, por exemplo, vamos pensar que os judaizantes, de fato, junto com a circuncisão, pregavam a necessidade de uma guarda do sábado que tivesse esse tipo de implicação. Provavelmente os Gálatas enxergaram nessa ideia da guarda do sábado alguma coisa que remontasse a experiência pré-cristã deles, que talvez pudesse ter que ver com todo o calendário festivo pagão que muitas vezes tinha em certas datas esses momentos especiais, como solstício, enfim, um monte dessas coisas, para a adoração dos deuses pagãos, para invocar e evocar fertilidade, chuva, bênçãos e proteção e sei lá o que, tá? Coisas místicas. Então a gente vai, quando for trabalhar a interpretação do texto, vai se debruçar muito mais sobre esse tipo de coisa, mas já é importante identificar que existem essas polêmicas e qual é o sentido ou não da aplicação desse tipo de coisa para guarda do sábado, sim ou não, e por quê, em que termos, sim ou não, e quais as implicações de responder sim e quais as implicações de responder não a ideia de que guardar dias, por exemplo, é algo que é um rudimento fraco e pobre do mundo, que se você faz, Paulo trabalhou em vão para você, né, por você, que inclusive tem quês de perda da salvação, né? Porque a ideia é a seguinte, Paulo vai e prega o evangelho aos Gálatas, e agora ele sai da Galácia e os judaizantes entram. E agora os judaizantes começam a pregar o falso evangelho judaizante. E se eles seguissem nesse caminho, eles estariam voltando a rudimentos pobres e fracos, e o que Paulo fez teria sido em vão. Então o que quer dizer? Que o batismo teria sido em vão, a fé em Cristo teria sido em vão, a graça teria sido em vão, porque eles estariam negando tudo isso em nome de um segmento, de uma interpretação e de uma adesão à lei, ok? E isso, naturalmente, só pode ser perigoso se isso tiver implicações de escravidão de fato e de perda da salvação, porque de outra forma, se Paulo dissesse para eles assim, ó, vocês estão voltando aí às heresias,
Mas não tem problema nenhum, porque vocês já foram salvos, uma vez salvo, salvo para sempre, acabou, não tem problema nenhum, pode ficar na heresia à vontade aí. Então a própria experiência aqui evoca a ideia de que sim, seja possível perder a salvação, ou seja possível perder inúmeras, né, prerrogativas do que Cristo faz, inclusive no capítulo 5 vai se dizer quem quer se justificar na lei cai da graça, então é possível cair da graça, mas a gente vai trabalhar isso no próximo capítulo, no capítulo 5, mas enfim, a imagem já está começando a ser bem delineada aqui, porque Paulo está dizendo, vocês que estavam corretos enquanto cristãos, agora estão começando a se tornar errados em função da adesão ao evangelho falso dos judaizantes, ok? Então tem milhões de implicações para inúmeras discussões teológicas, esse tipo de coisa, beleza? O que mais? Existe um pouco a ideia também da pregação do evangelho nesse texto aí, né? Então Paulo, a primeira vez, ele pregou o evangelho aos Gálatas num contexto de doença e tal, etc., que é outro tema teológico gigantesco. Então vamos lá. A pregação do evangelho, missiologia, envolve zilhões de discussões interessantes a respeito da apresentação do evangelho para públicos diferentes, culturas diferentes, se você pode adaptar o evangelho a essas culturas, sim ou não, se existe limite para esse tipo de aplicação, sim ou não. Como que o próprio Paulo fazia para pregar um evangelho tão calcado em Abraão, no Antigo Testamento, e Sara, e Agar, e Monte Sinai, não sei o quê, se esses pagãos não tinham muito conhecimento dessa história toda. E tanto que Paulo usa o fato de que ele tem muito mais conhecimento sobre essa história para falar para os Gálatas. Vocês querem viver sob a lei? Vocês nunca ouviram, não conhecem a lei? A lei diz isso e aquilo, quer dizer isso e aquilo. Paulo demonstra que ele tem muito mais conhecimento da lei do que os Gálatas, mas inclusive os judaizantes estavam usando o pouco conhecimento que os Gálatas tinham para seduzi-los. Então é uma dinâmica muito, muito complexa na pregação do evangelho, né? E em que ponto o evangelho ele é falseado ou não, a depender da visão da história do povo, da lei de Deus e de tudo mais, no contexto da pregação do evangelho aos gentios. Essas são, de fato, as tretas, bem treta mesmo, né? E a questão da doença é muito interessante também, porque, veja, outras cartas de Paulo, até a carta aos Gálatas no capítulo 1 também, fala um pouco do poder miraculoso que acompanhava Paulo na sua pregação. Paulo era um homem carismático, no sentido do carisma do Espírito mesmo, né? Dos dons do Espírito, inclusive curas, milagres e coisas extraordinárias, tá? Ressurreição e várias dessas coisas acompanharam Paulo, segundo o livro de Atos e as cartas. Entretanto, isso não impediu que Paulo viesse a também ser doente ou estar doente e ter dificuldades no seu ministério. Isso é extremamente interessante, especialmente porque nesse contexto, Paulo evoca uma questão assim da igualdade hierárquica dos membros da igreja entre si. Ele fala, né? Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Não existe em Paulo nenhuma pretensão de pertencer a um clero superior falando com os membros irmãozinhos da igreja inferiores. Não. Todos eles estão na mesma posição, eles devem imitar Paulo, naquilo que Paulo é mais maduro, já tem mais experiência, já tem mais conhecimento, mas ele também, Paulo, é como eles. Assim como Cristo veio morrer por eles, veio morrer por Paulo, assim como eles só poderiam ser salvos pela fé em Cristo, Paulo só poderia ser salvo pela fé em Cristo. Assim como seria perigoso para os Gálatas apostatarem da fé em nome de heresias, para Paulo seria perigoso apostatar da fé em nome de heresias. E é interessante isso, não se pinta um quadro do tipo Paulo, clérigo, cheio de milagres e coisas, com uma vida maravilhosa e perfeita, ensinando os réis mortais, membros da igreja, a tentar serem salvos e etc. Tá? Não. Assim como os Gálatas eram objetos da graça de Deus, Paulo também era. Assim como os Gálatas tinham um problema, Paulo também tinha. Assim como os Gálatas eram perseguidos, Paulo também era. Assim como os Gálatas tinham problema de dinheiro, de saúde, Paulo tinha problema de dinheiro e saúde. Tá? Isso é importante a gente colocar para, inclusive, né, criar um quadro correto e bíblico
das questões dentro da igreja entre Paulo e os Gálatas. Beleza. Aqui também existe um tema teológico interessante, que é o do acolhimento e da hospitalidade, que inclusive é um tema bem recorrente no Novo Testamento, né? A necessidade da gente amar o próximo e amar uns aos outros envolve, inclusive, a gente receber bem as pessoas, e muitas vezes abrir a nossa casa para o estrangeiro, para o pregador itinerante e tal. As únicas exceções a esse tipo de coisa era quando a pessoa de fato vinha pregar a heresia, o engano para destruir a comunidade. Aí você não deveria receber a pessoa. Mas fora isso, é um dever cristão ser hospitaleiro, acolhedor, amar, enfim, ajudar, questões de alimentação, de roupa, sei lá, do que puder ajudar, né? Então esse também é um tema teológico bem interessante na carta. Que mais? Existe um pouco aqui do tema do tornar-se inimigo do outro por dizer algumas verdades duras para o outro. Paulo, em Gálatas 4, parece que joga algumas coisas na cara dos Gálatas, né? Pelo menos é a impressão que se tem, né? Paulo joga na cara que ele sabe mais da lei do que os outros, e eles estão indo num caminho errado, então vai com calma. Paulo, de alguma forma, diz, né? Pô, será que eu trabalhei em vão por vocês, com essas bobagens nas quais vocês estão acreditando agora? Então, são meia dúzia de questões assim, meio pesadas e tal, mas que o Paulo não tem sensibilidades de não dizer, porque elas são urgentes, elas são profundas, importantes, os Gálatas estão em perigo. E para serem livres do perigo, eles têm que ser alertados. Esse alerta vai envolver o desmascarar a situação. E Paulo pergunta, eu me tornei seu inimigo porque eu disse a verdade? Inclusive esse é um tema extremamente interessante, né, que remonta aos profetas, ao próprio Cristo, aos apóstolos, que muitas vezes atraíram a inimizade das pessoas em função de dizer a verdade, né, inclusive as verdades duras, às vezes, em alguns contextos. Esse tipo de tema é muito relevante no mundo de redes sociais hoje, no século XXI, que muitas vezes pega os cristãos em dilemas semelhantes, né? Em que tom se pode dizer algumas verdades difíceis, e a partir do momento que se perde o tom, se pode se tornar inimigo de quem diz a verdade. Pois existem textos bíblicos bonitos e pesados nessa direção, né? Abominais o que vos fala sinceramente e vos repreende na porta, né? Se eu não me engano, esse texto é um texto de Jeremias, ou Isaías, Zacarias, sei lá, enfim. Questões bíblicas interessantes estão aqui incluídas nesse tipo de imagem e a gente vai poder gastar mais tempo com elas no futuro. Outro tema teológico muito legal é a ideia das dores de parto até que Cristo fosse formado nos Gálatas, né? Então existe um pouco da ideia de que a gente nasce na fé em Cristo, mas ainda precisa amadurecer. Não é uma coisa assim tão tipo uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que Cristo nasceu em você, a sua salvação está garantida. Mas e se Cristo nasceu em você e não amadurecer? E por falta de maturidade você cair em heresias e pecados e abandonar Deus e pecar contra o Espírito Santo, entende? Então aí nesse caso, aquela que foi a sua experiência de salvação vai se tornar nula e Paulo vai ter trabalhado em vão e etc. E um monte de questões que são evocadas tanto na carta aos Gálatas quanto em outras cartas de Paulo no Novo Testamento. Então, existe uma dinâmica de nascer em Cristo, mas que também envolve a necessidade de amadurecer, né? Outro tema teológico é o fato de que os judaizantes queriam afastar os Gálatas de Paulo para que viessem para o lado deles. Então, facções dentro da igreja, divisões, denominações, treta, briga, nesse tipo de questão também são bastante fortes, né? Esse tipo de imagem é extremamente relevante hoje num cristianismo 2000 anos depois da Carta aos Gálatas ter sido escrita, tão dividido e tão treteiro entre si, etc. E claro, eu entendo que a gente pode discordar, pode discutir, pode ter opiniões divergentes, pode atacar as compreensões que entendemos ser falsas e tudo mais, mas naturalmente é necessário pensar um pouco nos dilemas da unidade da igreja, do amor entre as pessoas e etc. Né? Nem sempre é simples e fácil equilibrar as questões de uma forma geral, mas sempre é importante a gente colocar em perspectiva a necessidade do confronto ao mal, mas também de viver o bem. E não é porque a gente confronta o mal que estamos excusados de não viver o bem. Entre nós e como igreja não digo nem
como denominação, mas como igreja cristã de uma forma mais ampla. Então tudo é muito interessante e bacana. E existe um outro tema aqui que tem que ver com a perplexidade de Paulo do afastamento ou da apostasia dos Gálatas, né? Paulo, inclusive, ele diz que ele se vê meio perplexo de ter que brigar com os Gálatas porque ele nem sabe muito bem como reagir diante das coisas, né? Porque para ele é tão óbvio que os judaizantes estão errados que ele fica perplexo de que isso não seja tão óbvio para os Gálatas. E é interessante a gente perceber assim, a perplexidade da liderança, do povo, do apóstolo, na situação de apostasia e heresia no meio da igreja, né? Tema interessante. Existem aqueles temas pesadões também, né? O querer estar sob a lei e ouvir o que a lei diz. Existe um pouco da ideia de que a liberdade cristã, como toda espécie de liberdade, ela é bonita na teoria e ela é muito complicada na prática. E claro, a liberdade, seja ela na perspectiva cristã ou não cristã, ela não é ilimitada, mas ela precisa ser dosada, né, diante da realidade e com responsabilidade. Entretanto, o que acontece? A presença da lei na relação com Deus, ela de alguma forma sopesa um pouco assim, a questão da liberdade, né? Quando a gente, vamos pensar assim, que a gente tem uma liberdade plena, é mais difícil saber o que pode ser feito ou não do que quando a gente tem uma lei que diz o que pode ser feito ou não. Dentro desse ponto, parece que é mais tranquilo querer estar sob a lei regulando o que pode ou não pode ser feito do que estar radicalmente comprometido com a liberdade cristã, por exemplo. Naturalmente, também é importante fazer uma reflexão muito mais profunda sobre a natureza da liberdade cristã, se de fato ela conduz até o ponto de permitir ao cristão transgredir a lei de Deus em nome de algum princípio, ou de alguma necessidade, ou de alguma coisa, tá? E eu, por exemplo, como adventista, entendo que não existe essa possibilidade de você transgredir a lei de Deus em nome da liberdade cristã, mas muitos cristãos discordam de mim e acham que, por exemplo, podem não dar dízimo, podem não guardar sábado, podem inclusive ter mais de uma mulher, podem trair a sua esposa ou seu esposo, pelo menos um pouquinho de vez em quando, ou fazer uma troca, duas trocas de marido e de mulher, que não tem tanto problema assim, porque vivemos na liberdade cristã, né? Que maravilha. E se eles estão corretos, ou se eu estou correto, e o que é verdade, o que não é verdade, quais são os limites dessas coisas, de fato, são assuntos muito complicados, que lidam com pecado, com redenção, com salvação, com fé, com a relação entre essas coisas todas. De fato, não é nada muito simples. Mas Paulo ele evoca um pouco dessa coisa nos Gálatas, né? Inclusive, talvez por causa das dificuldades das questões em geral, os Gálatas estivessem um pouco seduzidos a querer estar sob a lei, para que os podes ou não podes da vida se tornassem mais simples do que dentro da perspectiva dessa ampla liberdade cristã, ou da liberdade em Cristo, né? Então, é necessário, né, gastar bastante tempo com esse tipo de coisa aqui, o querer estar sob a lei, o ouvir o que a lei diz, que inclusive é interessante. Um pouco do que Paulo está dizendo tem uma implicação de que é o seguinte, que às vezes, numa interpretação superficial da lei, você não percebe os perigos do legalismo, ou do perfeccionismo, ou de uma religião formal, de uma coisa menos viva, menos vibrante, menos cristã na relação com Deus. Que muitas vezes é o que aconteceu entre Israel, que tinha a lei. E, inclusive, se a lei fosse suficiente para conduzir tudo e todos ao melhor destino, por que Cristo tem que ter vindo? E o fato, então, dele ter que ter vindo implica que não é pela lei que está o caminho mais excelente, vamos pensar assim. Conquanto ainda precisará ser pensado na relação entre a fé em Cristo e a lei de Deus, que Cristo é Deus e Deus é Cristo. Então, as complexidades estão longe de serem explicadas e tudo mais, mas elas estão borbulhando e elas estão vindo à tona, e é importante a gente se familiarizar com elas para depois trabalhar as questões de interpretação. Aí evoca-se toda a discussão de Abraão, seus 2 filhos, suas 2 mulheres, o filho que nasceu segundo a promessa, o filho que nasceu segundo a carne, o filho que nasceu da Sara, o filho que nasceu da Agar, e como que essas coisas também
podem ser interpretadas de forma alegórica. Interpretação alegórica também é um tema gigantesco. Eu, inclusive, vou colocar na descrição desse vídeo um outro vídeo que eu fiz sobre a alegoria em Gálatas 4:24 e a alegorização da Bíblia. Para você que quiser já começar a perceber como é que vai ser o tom das nossas discussões posteriores em relação à interpretação da carta. Mas seja como for, tá todos esses temas evocados aqui, as alianças, a Jerusalém atual, a Jerusalém de cima, o que nasce segundo a carne perseguindo o que nasce segundo o Espírito, que inclusive Paulo aplica ao contexto imediato. É como se os judaizantes fossem o nascido da carne, o Ismael, da Agar, da Jerusalém atual, perseguindo os Gálatas que nasceram segundo a promessa de Deus e o Espírito, como se os Gálatas fossem o Isaac. É muito interessante essa imagem que Paulo usa, né? Para dizer, inclusive, exatamente isso para os Gálatas. Vocês são Isaac, vocês não são Ismael. Vocês são livres, vocês não são escravos. Vocês são daqueles que serão acolhidos, não daqueles que serão rejeitados. E vocês são acolhidos pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Basicamente, esse é o argumento de Paulo. Existem implicações gigantescas por detrás desse argumento. E adiante na série a gente vai poder gastar um pouquinho mais de tempo com a interpretação de tudo isso, tá bom? Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.